mas hoje à noite a gente vai falar sobre fé. E para a gente começar a falar sobre fé, eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 11, versículo 12. Marcos 11, 12. Marcos 11, 12. Para te contextualizar, aqui o nosso Senhor Jesus, ele estava no seu ministério, naquela idas e vindas, ia a Jerusalém, ia a Betânia, né, e estava passando por uma figueira, onde ele teve fome. Então, para você entender, começando daqui agora, Marcos 11, 12, eu vou ler na versão transformadora, diz o seguinte: na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, foram os discípulos e Jesus, tá bom? Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Olha, amado, o 13. Viu que, a certa distância, havia uma figueira cheia de folhas, e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era o tempo de dar frutos. Então, Jesus disse à árvore: nunca mais comam de seu fruto. Diga, Jesus disse. Jesus falou. Amados, muitas vezes as pessoas estão tendo essa não praticidade ou não prática correta da oração. A palavra orar vem da palavra orare, que em outros momentos já foi, né? Vamos buscar agora a etimologia, a origem dessa palavra, mas em algum momento, né, até chegar onde nós conhecemos hoje como oração, que já deu origem a outras palavras derivadas como oratória. Quem já ouviu falar no curso de oratória? Que é a arte de falar em público. Amém? Então, a palavra orar, ela vem de falar, verbalizar, vocalizar, dar voz. Às vezes as pessoas estão querendo orar sem falar. Eu posso falar sem falar? Por favor, responda. Você já viu alguém falar sem falar? Não, estamos falando em uma linguagem, né, por libras ou alguma outra coisa. Estou falando de vocal, tá bom? Como é que alguém fala sem falar? Não fala, né? Então nós precisamos entender que na oração nós precisamos verbalizar, dar uma voz. Amém? Por hora isso é muito importante. Lembre-se que a oração precisa ser falada, verbalizada. Ah, pastor, eu gosto de orar na mente. Calma, gente. Vocês já estão, né? Tem várias passagens. Não vou abrir agora não, a Bíblia não. Mas vamos lá. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer, está lá em Efésios 3:20, tá bom? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo quanto pedimos ou pensamos. A Bíblia fala também que nós devemos, Josué 1:8, meditar na palavra do Senhor, dia e noite. Vamos lá, o que é que eu estou querendo mostrar aqui? Uma coisa é você meditar. Amém? E outra coisa é você orar. Amém? Fechou? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo quanto você ora, você pede, ou você imagina, você pensa. Tá bom? Mas a Bíblia tem um quesito muito importante, que assim Deus quis que nós aprendêssemos a orar. Parece algo tão simples, né, amados? Mas é o que está escrito na palavra de Deus. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Tá bom? Amém? Vamos lá. Então diga, Jesus falou. Marcos 11:14, a Bíblia diz: então Jesus disse, ele falou, ele não pensou, mas ele falou, e ele disse à árvore: nunca mais como de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Agora vai lá para o 20, por favor, Marcos 11:20. E diz assim agora, Marcos 11:20. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira, que Jesus tinha amaldiçoado, ou falado mal, ou maldisse, ou falou algo contrário, negativo contra ela, ok? Notaram que ela estava seca, desde a raiz. O 21 fala que Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito, proferido, verbalizado, oralizado, vocalizado. Estou insistindo nisso, né, Márcio? Ele tinha dito à árvore e exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos:
Tenham fé em Deus. Amados, nós vamos aprender uma coisa que aqui o nosso Senhor Jesus, ele traz uma explicação, e esse ensino é muito poderoso. E aqui ele vai começar agora uma explicação para os seus discípulos, que foi registrado para nós, novos discípulos. Amém? A Bíblia diz que em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, Jesus falando, né? E ele disse, vão, ide, e levem, batizando, né? Leve a palavra, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e na versão, nova versão, NVT, pronto. Versão transformadora, quase não saiu, não é isso? Está aqui embaixo, é isso mesmo. E na NVT, ele diz, e que os novos discípulos, amados. Então é isso que você tem que se ver nessa condição. Olha para a Bíblia. Olha só o que Jesus proporcionou e liberou para os seus primeiros discípulos. Se veja nessa condição hoje. De filhos amados de Deus e filhas amadas de Deus. De novos discípulos. Amém? Ok. E aqui ele falou, no 22. Tenham fé em Deus. Deixa eu falar para vocês hoje. Tenham fé em Deus. Que tipo de fé? Não vamos entrar aqui, mas quando você escutar uma palavrinha chamada Escola Bíblica Rema, amados, aí você aciona suas anteninhas, né? Igual o Chapolin Colorado, né? Já estou percebendo alguma coisa aqui. Perceba, amados, que quando você escutar essa palavra Escola Bíblica Rema, amados, se inscreva para fazer essa escola. É a maior escola bíblica teológica do mundo, atualmente presencial interdenominacional. E lá tem uma matéria chamada Fundamentos da Fé. Nós estamos querendo que vamos trazer para cá, tá bom? Louvado seja Deus. Está chegando o tempo dela, está amadurecendo. Tem uma matéria chamada lá Fundamentos da Fé. E lá a gente procura extrair na palavra de Deus todas as vezes que a palavra fé surgiu. E lá a gente vê os tipos de fé. Por exemplo, a palavra fé, ela vem da palavra grega pistis, que em seu dicionário, no dicionário bíblico, significa confiar, convicção. Olha só, amado. Então, quando você diz, confie no Senhor de todo o teu coração, ali também é pistis. A confiança também é fé. Amém? Ok. E uma das coisas que a gente aprende lá também são os tipos de fé. E para a gente entender o que Jesus falou aqui, tenham fé em Deus, ou tenham fé do tipo de Deus, a gente vai entender que a fé, segundo a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se não veem, os fatos que ainda vão acontecer. Amém? A fé, ela é uma crença. Amém? A fé é você acreditar, amado, sem ver. Então é possível, inclusive, a Bíblia fala em Romanos 10, 17, que, por exemplo, a fé vem pelo ouvir. O que você escuta gera crenças, amados. Cuidado com o que você está ouvindo. Você pode estar crendo errado. E se você crer errado, você fala errado. Se você crer errado, você fala errado, você pensa errado. Não vai acontecer a coisa certa, amado. Para as coisas certas acontecer, você tem que ouvir certo, para poder falar certo e pensar certo. Amém? Amém. É o beabá da fé hoje. Então, o primeiro tipo de fé, eu quero citar aqui rapidamente, é a fé natural. A fé natural, ela é baseada nos 5 sentidos, amados. Tato, visão, paladar, audição. Amém? É possível dizer para vocês, ou melhor, todos estão vendo aqui a TV? Quem não está vendo? Está todo mundo vendo, né? Ok. A gente ia orar agora, fazer a oração. Poxa, irmão, eu acredito, amados, milagre, tá bom? Então, se você está vendo, você acredita que está vendo a TV? É verdade ou não é? Como é que você tem essa convicção? Diga, porque eu estou vendo. É baseado numa fé natural, amados. Você está usando a visão. Visão, tato, paladar. Se eu chupar um limão aqui, vocês vão saber que estou chupando limão. Não é verdade? Está azedo, não está, pastor? Oh. Amém, gente? Pode rir, amado. A igreja vai se divertir também, tá bom? A Bíblia diz que a alegria formoseia o rosto, então deixa a alegria formosear teu rosto também. Aleluia. Então, a fé natural, ela se baseia nos 5 sentidos, amados. Né? É fácil você dizer, vai chover.
Quando você vê o céu escurecendo, nuvens escuras se aproximando. Então, é um tipo de fé natural. Existe um segundo tipo de fé. É uma fé que é baseada nos pensamentos. E aí é onde muitas pessoas estão parando. Muitos filhos de Deus deveriam desenvolver um tipo de relacionamento espiritual, porque Deus é, e importa que seus filhos o adorem em... É nessa frequência, amado, que a coisa vai acontecer. Amém? Amém. Ok. E o que é a fé mental, ou a fé da alma, ou a fé do teu entendimento? Por isso que a Bíblia diz, confie no Senhor de todo o coração. Provérbios fala sobre isso, amados. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no teu próprio entendimento. Confiar no Senhor, ter fé no Senhor. E não se apoiar no teu próprio entendimento. Ok. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que a natureza humana, ou o homem natural, olha só, amados, que coisa poderosa. A natureza humana, ou o homem natural, não consegue o quê? Entender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem ou são loucura. Está colocando aí? Pode colocar se quiser, tá? Já acompanhando aí, né? Vamos ver, você disse que eu estiver falando rápido. Bota aí então, 1 Coríntios, por favor, 2,14, por gentileza. Mas estou sendo guiado pelo Espírito, tá bom? Isso nem está aqui anotado. O homem natural não aceita as coisas, ou as verdades do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E ele não consegue entendê-las, porque apenas, amados, apenas quem é espiritual. Amém? Amém? Apenas quem é espiritual consegue avaliar, discernir, perceber corretamente o que o Espírito Santo diz. Ok. Então, esse segundo tipo de fé, pode voltar lá para Marcos 11, 22. Esse segundo tipo de fé é uma fé mental, baseada em crenças mentais. Quanto é 1 mais 1? 2. Como é que você sabe disso? Digo, porque eu estudei. Você acredita que é verdade? Percebe que você está acreditando? É uma crença, amados. É um tipo de fé. Então, eu tenho uma fé natural, tenho um tipo de fé mental. Agora tem um terceiro tipo de fé, amados, que é a fé do coração. A Bíblia fala que quando você crê com o seu coração, ele não fala crer com a mente, ele fala em crer com o coração. Coloca lá, por favor, Dedé. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Olha o que ele fala. Se você declarar, olha só, declarar, mais uma palavrinha agora, oralizar, verbalizar, dizer, declarar. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Filho de Deus e crê onde? É crer no coração, amado, não é crer com a mente. Se você crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Coloca o 10, por favor, 10, 10. Pois é crendo onde? Que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Amém? Volta lá para Marcos 11, 22. Esse terceiro tipo de fé, amados, é a fé do coração. É a fé que agrada a Deus. É disso que nosso Senhor Jesus está falando aqui. Tenham fé em Deus. Por que foi que essa figueira secou? Ele disse, deixa eu falar para vocês. E agora eu vou trazer uma lição para vocês muito poderosa. É a lição do monte. Ele poderia ter utilizado a figueira. Estava diante da figueira. A figueira secou. Eu vou explicar para vocês. Ele disse, calma, que essa figueira é muito pequena para o exemplo que eu tenho para lhe mostrar, para a grandiosidade do nosso Deus. Então eu vou usar como exemplo uma montanha. Amém? Amém. Coloca agora, por favor, Marcos 11, 23. E ele diz aqui, ó. Após ele dizer, tenham fé em Deus. Olha o que ele diz. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte. Olha só, amado, que poderoso. Vocês poderão falar, diga falar, verbalizar, declarar, vocalizar, dar uma voz, dar um comando. Você vai sair daqui voando, amado, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode falar, você pode dizer, vocês poderão dizer a este monte, levante-se. Amados, percebe que é uma ordem? Ele não pergunta, se você puder se levantar ou se quiser. Levante-se. Uma das coisas que você vai precisar fazer quando você estiver orando é ter ousadia. E você vai ver o que Jesus falou aqui agora, nesse versículo. Eu vou continuar para a gente desenvolver o raciocínio completo. Levante-se e atire-se no mar. Dê uma ordem àquilo que você quer ver acontecer na sua vida, amados. Amém. Amém, amados. Amém.
Você precisa se posicionar e dar uma ordem de comando para as coisas acontecerem. Preste atenção, vocês não estão mandando em Deus, muito pelo contrário. É o poder de Deus, é a palavra de Deus que está disponível para que o mundo e as coisas naturais se submetam ao Criador. A Bíblia diz que em Cristo tudo subsiste. Esse mesmo Cristo que agora habita em você, que é o mesmo que criou aquela figueira que não deu fruto para o Criador. Pegou? Amém, amados? Vocês estão acreditando nisso? Abre lá Hebreus capítulo 1. Não, a gente tem que ver na Bíblia, não é possível. Tu teu homem foi tão troncho. Vamos lá. Bota lá, por favor, em Hebreus capítulo 1. Vamos ler na Bíblia. Não, vamos para a Bíblia, amado. Aqui não tem nada que eu acho que nós achamos. Tem o que está escrito. E a gente vai dar amém pelo que a Bíblia diz. Amém? Amém. Aleluia. Hebreus capítulo 1, por favor. 1. Pode começar. Do primeiro. Olha que coisa linda. A carta aos Hebreus. Por muito tempo, amado. Muito tempo. Por muito tempo Deus falou de várias maneiras. O povo não escutava, amados. Olha quantos profetas anunciou o nosso Senhor no Velho Testamento, por favor. Olha só, são 17 cartas dos profetas. Quantos profetas? Os maiores e os menores, né? Por muitas vezes, muito tempo, várias vezes, e de diversas maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, Deus falou. O 2. E agora, nesses últimos dias, Ele falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, por quem o quê? Pelo amor de Deus, fala isso aqui. Bota o 3, por favor. O Filho, ele irradia o quê? Uau! O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata. Filipe perguntou, João 14, mestre, mostra-nos o Pai. Olha para mim, Filipe. Estando com você há tanto tempo, você pergunta, onde é que está o Pai? Olha para mim, quem vê a mim vê o Pai. Uau! Isso é poderoso, amado, demais. Então você crê que Jesus é o poderoso? Vamos lá. De forma exata, o que Deus é. E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Olha só, depois de nos purificar do nosso pecado, sentou-se no lugar de honra, à direita de Deus majestoso no céu. Volta para Marcos 11, 23, por favor. Vamos envolver Marcos 11, 3 hoje, amados. Aleluia. Vocês estão sendo acrescentados? Obrigado, Senhor. Deus. Então, Jesus, ele fala aqui, né? Marcos 11, 3. Eu lhes digo a verdade. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer. Vai anotando aí. Falar, verbalizar, oralizar, declarar, confessar. Ok? Dar voz a este monte, levante-se e atire-se no mar. E isso acontecerá. Amados, não tem plano B, não. Sabe onde é que está o plano B? Diga, na minha mente. Amados, mas pastor, e se não acontecer? Está aí o teu se, roubou a tua fé. Porque se vem da dúvida. Quando você tem dúvida, a incredulidade chega. A dúvida, ela antecede a incredulidade, amados. E a fé crê. Só crê, ponto final. É só bora. É só vamos. Amados, é acelerando com os 2 pés. Não tem, aquele que retrocede na fé, não vai viver as coisas de Deus, amados. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não dá. Irmãos, eu acho lindo quando Jesus seleciona o time dele, né, para propagar o evangelho. A gente vê Tomé, Jesus chama um cara incrédulo para o ramo da fé. Meu Deus do céu. Aí pega Judas, que quando derruba o frasco né, que lava, né, com alabastro o pé de Jesus, a Bíblia fala ali, Jesus sabia que Judas era ladrão. Por que não vendeu isso aí? Ali está escrito, Jesus sabia que... Aí chama um ladrão para cuidar do dinheiro. Olha só, amados. Aí tu vem hoje achar ruim, porque Deus pega um cara menos troncho do que esse e bota para cuidar de pessoas. Não está vendo que essa pessoa não é a mais exemplar que existe para cuidar? Olha para o time que Jesus escolheu, amados. O exemplo que ele nos deu na Bíblia. Diminui a raiva, né, da sua crítica aí. Olha para a Bíblia, amados. Outro dia eu perguntei a um rapaz, que ele fez uma crítica, né? Não, porque aquela pessoa, tal, não sei o quê. Eu só olhando para... Eu fecho os olhinhos assim, né? Quando eu fecho os olhinhos, eu estou pensando, estou mirando. Eu, certo, vá falando. E ele com a Bíblia aqui embaixo do braço. Aí quando terminou de falar, aí eu, tá gravando, não vou citar o nome, né? Mas eu citei o nome de um traficante famoso. Se esse traficante famoso hoje se convertesse, abrisse sua igreja, tu congregaria?
na igreja dele, ele, de jeito nenhum. Isso porque está segurando a Bíblia que foi escrita aí, 13 livros pelo apóstolo Paulo, perseguidor, devastador da igreja, caçador de crente. Está fazendo o que com essa Bíblia aí debaixo do braço? Ou tu não está lendo ela? Toma. Amém, amado? Agora a gente está ficando religioso, a gente tem que quebrar esse negócio, amado, pelo amor de Deus. A gente tem que ficar à vontade e solto para ver as coisas de Deus. Volta para Marcos 11, 23. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte, levante-se, levante-se, atire-se no mar. Amados, quantas vezes você está deixando de falar para os montes que têm se levantado na tua vida? Seja dívida, seja problema no relacionamento, na tua casa, seja uma conta que tu não consegue vencer ela, seja um problema de enfermidade, de saúde, seja uma falta de paz, seja um trabalho, algo que você está lutando tanto, parece que aquilo está vencendo você todos os dias, e você está precisando aplicar a fé do tipo de Deus. Crendo em nada duvidando. Porque fé não é só acreditar, é acreditar sem duvidar. Amém. Dá um sorriso à pessoa do seu lado e diga, fé não é só acreditar, mas é acreditar sem duvidar. Aleluia. Graças a Deus. Palavra da salvação, amém? Vamos lá, gente. Louvado seja Deus. Marcos 11, 23. Levante-se e atire-se no mar. E isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer. É preciso, no entanto, crer, amado. Amado, tem que acreditar. E eu digo a você, acreditar é diferente de duvidar. Quando você acredita, você só acredita, amado. Vai acontecer. Deixa chamar você de teimoso, teimosa, cabeça dura. Esse povo é muito... Não está vendo que isso não vai acontecer. Tu é que não sabe, o Deus que eu sirvo. Vai acontecer. Porque o meu Deus é o Deus do impossível. Acaso há algo demasiadamente impossível para Deus? Se procederes bem, não é certo? Serás aceito? Aleluia. Eita glória. Aleluia. Levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá. E não ter nenhuma, é alguma... Por favor, gente, presta atenção. É alguma? Eu sei que não tem como eu competir uma beleza com a da Lorena, mas me ajuda, né? A Lorena é linda, dos olhinhos azuis, Lorinha. Olha só, amados. Eu lhes digo a verdade. Levante-se, atire-se no mar, diga ao monte, isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá. E não ter nenhuma dúvida. Onde? Diga, no coração. Deixa eu dizer para você uma coisa, amados. Quando você for tomar alguma decisão importante na sua vida, atualmente ela vai tentar tomar a frente. Ela vai tentar governar. Porque atualmente ela é atrevida. Fica tranquilo, amados. Isso vai acontecer com todo mundo. Comigo também acontece, tá bom? Mas aí é que tá. Aqui pode estar 1000 graus, fritando, ó. Mas aqui tem que ter paz. Vai haver situações na tua vida que tu vai precisar perceber. Tu precisa desenvolver essa linguagem do coração. Conhecer o teu Deus. Como é que se conhece alguém? Diga, no relacionamento. Minha intimidade. Amados, eu estou casado com a minha esposa, né? Fizemos 16 anos, temos 23 de namoro. Amados? Amém, amado? Amém, amor? Ela esquece da data todo ano, eu lembro. É o contrário, né? Lá em casa sou eu que lembro das datas, dos números. Ela que me pergunta, qual é a identidade, qual é o meu CPF. Amém? Louvado seja Deus. Que bom por isso. Mas é uma bênção, mas isso não é problema para a gente não, tá? De verdade, não tem problema nenhum, não. A gente sabe do amor que nós temos um pelo outro. Não vai ser uma data, um número, um dia ou 2 da semana que vai tirar a paz da gente, não. A nossa eternidade está no céu, a gente está mirando em Cristo. Amém? Voltando aqui. Deixa eu voltar para aqui, né? Para a Bíblia, que eu já estou meio turma aqui já. Voltando aqui. Tenha fé em Deus, ok. Mas vai para o 24. Vai lá no 24, Dedé, por favor. Digo-lhes que, se crerem que já receberam... Está aí o outro ponto agora, amados. Ok. A gente viu que precisamos desenvolver o tipo da fé de Deus. Amém? Amém. Que é a fé de onde? Do coração. Amém?
Ok, aqui pode estar crendo, é a mesma fé que você é salvo. Amados, a mesma fé que você usa para ser salvo, para ser salva, é a mesma fé que você usa para acessar o poder de cura, é a mesma fé que você chama a provisão para a tua vida, é a mesma fé que tu ora e clama a paz que excede todo entendimento, é a mesma fé, amado. Às vezes a gente está limitando, porque o nosso entendimento precisa ser renovado pela palavra de Deus. Renova a tua mente, né? Não praticando os costumes desse mundo, Romanos capítulo 12, versículo 2, mas renovando nossa mente com a palavra de Deus, para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Voltando aqui. Então essa fé do coração, ela vai ser desenvolvida por um relacionamento. E assim como eu estava falando agora, que eu me lembrei que eu tinha esquecido, que minha esposa, sobre o relacionamento, se eu não tivesse conversado com ela, amados, se eu chegasse para ela, né, nesses 23 anos, bom dia, não falasse mais nada, chegasse na hora do almoço, obrigado pela refeição, né, nas refeições principais, e à noite, boa noite, né, igual o Jornal Nacional, boa noite. Eu teria relacionamento com ela? Eu saberia qual é a cor preferida dela, a fruta que ela mais gosta, eu saberia o que é que ela gosta ou não gosta. Por que a gente está fazendo isso com Deus? Isso é quando faz, tá? Quando acorda, obrigado, Deus, por esse dia maravilhoso. Amém. Eu vou trabalhar, estou aqui cheio de coisa para fazer, estou ocupado, tarefado. Mas deixa eu dizer para você, nem só de pão vive o homem. A Bíblia fala para você agradecer a Deus pelo pão nosso de cada dia, e é verdade. Agradeça. Muito obrigado, Pai, pela tua provisão, porque o meu corpinho precisa comer. Então, obrigado pelo pão nosso cada dia. Mas Jesus também disse que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por essas palavras que estão chegando agora. Esse pão foi quentinho, tá? Saiu agora do forno. Voltando aqui sobre relacionamento. Então, se eu não tiver um relacionamento com o Senhor, e esse relacionamento é único e exclusivo à base da oração, se eu não fizer isso, não desenvolver esse relacionamento com Deus, amado, isso aqui não vai ser uma verdade na minha vida. Isso aqui não vai acontecer. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento com o nosso Pai, como filhos amados. Quando você chega na casa do seu pai, eu não sei que tipo de relacionamento, intimidade, vou falar de uma família saudável, tá bom? Existem famílias disfuncionais, eu entendo, mas você chega na casa do seu pai e fala, ó Altíssimo, eis que eu te digo, sabe, aquele relacionamento distante, amado, entenda o que eu estou falando, Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, ecoando já, tá? Não, amado, Jesus fala, quando orar, você fala assim, ó, Pai Nosso. Mas olha a proximidade que veio. A Bíblia diz que quando nosso Senhor Jesus morreu, o véu que separava o tabernáculo rasgou de cima a baixo. De cima a baixo. O véu que separava já não separa mais. Amados, nós temos agora contato direto com o trono da graça. É papai, pai, paizinho, paiinho, meu amado. Aleluia. Relacionamento se desenvolve com intimidade, com busca, com conversa. Quantas vezes cheguei em casa, peguei minha mulher falando, Daniela falando sozinha, achei que ela estava no telefone. Aí cheguei perto, vi que não tinha telefone, eu está ficando doida. Ela disse, não, eu estou falando com o Espírito Santo. Né, gente? Tem gente que fica falando doido, né? Falando sozinho, né? Está perturbada, está preocupada com alguma coisa, meu amor? Ah, não, meu amor. Desculpe a expressão doida, que lá no Nordeste isso não é palavrão não, viu? Não sei aqui, né? A gente pergunta, né? Está ficando doido, fulano? Eu não insultei aquela pessoa, né? Só perguntei se ela estava azogada, azucrinada, alguma coisa assim, sabe? Ok. E aí ela dizia, não, meu amado, eu estou falando com o meu amado, com o meu amigo Espírito Santo. Nós precisamos, amado, ter esse relacionamento afinado. E como é que eu converso com o Espírito da verdade? Mas você pode estar verbalizando. E aí sim, você pode estar até mentalizando, tá ok? Porque a Bíblia diz, Deus pode fazer muito mais do que você pede ou pensa. Mas, via de regra, procura conversar com Ele. Procura desenvolver esse relacionamento com Ele. Então, primeiro ponto, tenha a fé do tipo de Deus. Ok? Diga, fé do coração. Em seguida, você acredita. Diga, eu acredito. Sem duvidar. E agora você diga, eu vou verbalizar. Eu vou oralizar. Vou declarar. Vou confessar. Eu vou dar uma voz.
Vou dar um comando. Aquilo que eu quero ver. No nome de Jesus. Ok, aí você diz, pastor, eu creio. É por isso que eu estou aqui, você não estava nem aqui. Ok, eu declaro. Que bom. Terceiro ponto, tu recebe? Ah, pastor, mas aí já é... Não. Amados, se você não recebeu, é porque você não está recebendo. Porque a Bíblia diz, ó, digo-lhes que se crerem, que já receberam. É o terceiro ponto que as pessoas estão falhando na oração. Estão esquecendo de receber. Outro dia, eu já falei esse testemunho, eu quero repetir aqui, aproveitar. Outro dia eu fui convidado, né, por uma irmã, lá na outra cidade que nós vínhamos, para um hospital. E, pastor, vamos orar por um rapaz que está doente. E a gente chegou lá, ele estava com pancreatite, era numa ala vermelha, tinha 3 leitos. E os 3 leitos estavam, só são bem, se ter ideia, a pancreatite faz a pessoa mudar de cor, a tonalidade, né? O pessoal da área de saúde aí pode explicar melhor depois. Muda a cor, né, a tonalidade, e ele estava, sei lá, esverdeado, amarelado. E do outro eram 3 leitos. Os outros leitos eram homens que estavam inconscientes, estavam em coma, né? Estava com aquela sonda alimentar, tipo um soro branco, um líquido branco, acho que é um mingau, eu não sei, para alimentar para o estômago dele, né, pelo nariz. Estava utilizando uma fralda gigante, enfim, com aquelas bolsas, né, de urina e tal, do lado, aquela coisa. E esse era o cenário que eu entrei na sala, e eu disse, meu Deus. Quando eu entro, amados, eu ia visitar aquela pessoa que estava consciente, embora naquela situação. A esposa dele falou para ele, esse é o pastor da minha patroa. Sabe qual foi a reação dele? Ele tem raiva de crente. Ele disse, pronto, lá vem crente. Aí eu já percebi que ele não estava com fé para receber a oração. Muitas vezes, quando você for orar por alguém, que não ter fé, porque a fé ela é o canal do poder de Deus, e aquela pessoa não desenvolver fé para a coisa acontecer, amados, possivelmente não vai acontecer. A não ser que, se você estava aqui no domingo passado, você aprendeu de um dos dons do Espírito Santo, chamado o dom da fé. A não ser que o dom da fé opere. E a gente não tem controle sobre isso, não. Eu posso só crer, amados. Você pode crer. Ok? E eu não posso controlar a tua fé. Eu posso desenvolver a minha fé, pessoal. Mas a fé dos outros, cada um vai ter a sua fé, individual. Amém? Amém, amados? Mas se a pessoa não crê, amados, o Espírito Santo foi tão lindo naquele dia que ele se moveu naquele lugar. Quando eu orei por ele, exatamente aconteceu isso aqui, ó. Como exemplo, eu peguei o celular. E eu fiquei um pouco chateado pelo comportamento que ele teve, né? Eu falei, cara, eu saio tendo meu tempo, gastando minha gasolina. Entenda, amado, não é porque eu sou pastor, ok? Pelo amor de Deus. Você está entendendo, né? Imagina, tu chegar num canto que tu não quer ser bem recebido, não quer, e tu parou teu tempo para fazer outra coisa que seria mais proveitoso para você, para fazer, né? Uma pessoa que não está nem aí. Tudo bem, é a missão. A missão é maior, diga, a missão é maior. Obrigado, Jesus. E aí eu cheguei no hospital, disse, tudo bem. Eu falei, amado não, porque eu estava com raiva dele. Falei, amado não. Eu disse, irmão, eu disse, pega meu celular. E ele cruzou o braço, aí ele falou, vá falando. Pode dizer, pastor, vá falando daí. Eu, tá bom. Aí as outras, porque assim, essas pessoas que estavam no leito estavam com acompanhantes, tá? E elas também fizeram aquele chiado. Quando eu falei, foi o cara que anunciou a minha entrada, né? O vigia, o segurança do hospital. Esse pessoal, chegou um pastor aqui para visitar vocês. Aí os dois estavam lá, fez, eu escutei o chiado, amado. Você entendeu? Então foi o chiado, foi a arrogância, foi um monte de coisa que veio inflando assim, né? Senhor, eu não vou entrar na carne, eu vou entrar pelo Espírito. E quando eu falei para aquele camarada, eu disse, eu já chamei de camarada, já estou bravo já. Aí eu disse, quando eu falei para ele, pega esse celular, estou te dando. Ele disse, vá falando daí. Eu disse, é isso que vai acontecer. Se eu orar por vocês agora, mas eu sei que muitas pessoas vêm aqui, saem de suas casas uns domingos, aí eu desabafei, amados. Tem muitas igrejas que fazem visitas nos hospitais, amados. Levam louvores, músicas para aliviar o peso. Quem sabe o que eu estou falando? São missionários de paz, amados. Eles levam conforto para aliviar a dor daquelas pessoas. Amém? Levam o amor de Deus, levam o aroma de Cristo. Eu sei que muita gente vem aqui trazer palavra de conforto, vem trazer música para aliviar a dor de vocês.
E vocês estão... Está, eu vou orar por você. Se você não receber... Eu vim trazer cura. Eu falei isso, só que depois que eu falei isso, eu falei, eita, o que é que eu disse? Ele disse, meu Deus, eu vim trazer a cura. A cura desse mesmo Deus que todo mundo está servindo. E se vocês crerem, vocês vão ficar curados. Porque Deus vai curar vocês, mas porque Ele quer curar, porque a Bíblia diz que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para carregar sobre si toda dor e toda enfermidade. E eu acredito nisso, porque está escrito. Agora, se vocês não crerem, vocês vão ficar do jeito que está. E eu olhei para ele e falei, tu vai morrer. Não foi com raiva não, mas eu falei porque ele estava em situação designada pelos médicos. Por isso que eu fui lá. Amados, se crerem que já receberam, temos que receber, amados. Naquela situação, quando eu falei para ele aquilo, eu orei, foi 5 minutinhos, porque era 10 da noite, nem podia ter visita naquela hora. Receba a sua cura, em nome de Jesus. Citei a mulher do fluxo de sangue, rapidinho. A Bíblia fala que uma mulher tocou em Jesus, e ela disse que sentiu em seu corpo o seu flagelo sair. Olha só, amado, a unção de cura é tangível. Dá um amém, por favor, amados. Pelo menos a unção da cura é tangível. É bíblico, eu estou falando, tá bom? Ela ficava nos lenços, nos aventais, né? Mas vamos lá. E ao mesmo tempo o Senhor Jesus falou, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Foi algo perceptível. Então, nesse caso, aí eu falei para ele, Jesus falou o que para ela? A tua fé. A tua fé. Olha só, a fé foi a ponte, foi o veículo, foi o canal. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando você entende o tipo de fé, quando você entende como manifestar a sua fé, diga, declarando. Quando você entende que você precisa receber aquilo que você creu e declarou, amados, você se enquadrou no padrão bíblico. Amém? Quando a gente orou, né, na verdade eu estava sozinho. Quando eu orei por aqueles 3, eu saí do hospital, no outro dia recebi uma ligação. A moça que pediu para eu ir lá orar, chorando, fiquei preocupado porque eu não tinha entendido ainda, né? Até ela conseguir, ela estava animada, né? Mas eu achei que tinha morrido, alguma coisa tinha acontecido em mim, porque ela estava chorando muito. E ela disse, pastor, chorando, você não sabe o que aconteceu. Pronto, morreu, vai estar amanhã no jornal. O pastor orou, matou todo mundo no hospital. Aí ela disse, pastor, todos ficaram curados. Aí eu estava dirigindo, encostei, eu fiz todos. Ela fez todos. Eu não sou incrédulo não, mas aguenta aí, peraí, tá? Por favor, me ajuda, né? Até aqueles que estavam em coma, ela fez todos, acordaram do coma, todos estão curados. E aquele estava verde, acordou, ele voltou, eles estão curados. Eu disse, já liberaram? Ó, irmão, minha curiosidade, eu não estava duvidando não, mas é sério. Mas já liberaram? Ela disse, não, porque os médicos disseram que vão fazer 48 horas de bateria de exames para ver se, né, foi alguma medicação, alguma coisa que depois eles vão liberar. Passou 2 anos, eu não encontrei mais com esse pessoal. Me encontrei com ele agora, o cara que, o brutão, encontrei com ele agora numa praça, com um bebezinho no braço, ele gerou uma vida. Amados, que não tem preço não. Aí eu disse, eita, olha quem está ali, eu vou lá falar com ele. Ele é bem altão assim, barba ruiva, esses cabas que trabalham com vaquejada, com gado, sabe, bem áspero. Eu disse, ei, velho, beleza, grandão? Ele falou, ô, pastor, beleza. Escapou, não foi, boy? Deus foi bom contigo, não foi? Não foi vingança não, viu, amado? Pelo amor de Deus. Que bom que Deus... A fé, amado, faz tanta coisa, amado. Ele ficou curado, amado. Até hoje nunca mais teve nada. Se você crê no seu coração e nada duvidando que aquilo que você falou vai acontecer, crendo que recebendo e não duvidando até acontecer, vai acontecer. Diga, vai acontecer. Amados, se vocês vieram aqui só para receber essa injeção de fé a respeito de como proceder, segundo a palavra de Deus, eu acho que essa aplicação foi bem dada agora. Amém? Continuando aqui, eu já quero encerrar, na verdade era só isso que eu queria falar, amados, que Deus colocou no meu coração. O 25, né? Ele diz, quando vocês estiverem orando, se, agora é condicional, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Sabe por quê, amado? A falta de perdão impede as coisas também. Deus não negocia com falta de perdão, tá bom?
Perdoe-no para que o seu Pai no céu também, é condicional, amado, também perdoe os seus pecados. O 26. Mas, todavia, no entanto, contudo, se vocês se recusarem, porque tem pessoas que se recusam, amados, se recusarem a perdoar, o seu Pai no céu também não perdoará os seus pecados. Diga amém. Amém. Amados, não tem jeitinho, não tem combinação, não tem combinado, não tem, sabe? A Bíblia, ela é um fator determinante, amados. A palavra de Deus, princípios não se negociam. É assim e ponto final. Em algumas situações vai doer, amados. Sabe qual é o princípio mais difícil de praticar, amado? É o perdão. Por quê? Porque você não perdoa alguém que você ama. Entenda o que eu estou falando agora, no momento do amor. Olha, estou apaixonado por Daniela, ela fazendo para mim coraçãozinho. Faz assim, amor, para mim. Olha, coisa linda. Eu te perdoo. Olha, teve peso nenhum. Agora imagina a pessoa que te traiu, que te enganou, que te machucou, te roubou. Essa é a pessoa que você deve perdoar. Então, amados, é uma coisa que vai doer. A tua carne vai gritar, ela vai dizer, não! A tua mente vai te encher de razão. Se fosse você, não ia não. Os pensamentos maldosos vão tomar conta, amados. Mas o teu coração tem um amor incondicional, que ele te amou, mesmo que você não merecesse. Quando Cristo morreu na cruz, ninguém era merecedor. Eram todos inimigos de Deus. Ele não morreu por um justo, ele morreu por todos os injustos. E quando você ama hoje uma pessoa numa condição de não merecedora, você apenas está praticando o tipo do amor de Deus, o tipo de fé de Deus. Você perdoa pessoas que não merecem ser perdoadas. Você ama pessoas que não merecem ser amadas. Quando você perdoa, quando você ama, você está revelando Cristo onde você vai. Esse é o tipo de amor que o mundo não conhece. É esse tipo de amor que constrange as pessoas no mundo. É quando aqueles que te odeiam, vocês oram, e vocês amam aqueles que te odeiam e oram por aqueles que vos perseguem. Amem o próximo. Ame os seus irmãos, liberem perdão pelos seus irmãos. Pastor, é difícil? É, mas é possível. Perdoe, porque se você não perdoar, amados, a tua oração não vai ser respondida. Eu sinto muito. E olha que o diabo vai se empenhar em colocar pessoas no teu caminho para que você não desenvolva esse tipo de amor. Ele vai fazer o papel dele. Não é novidade, mas estamos no mundo. O mundo está morto, jaz do maligno. Trevas, escuridão. O que você espera desse mundo? Teu foco tem que estar no céu, na eternidade. A nossa vida aqui na terra é uma passagem, amados. Somos peregrinos, forasteiros. Nós estamos aqui numa jornada terrena que a gente nem sabe quando é que vai acabar. Já perdi amigos jovens que estavam conversando comigo assim, 10, 15, 20 minutos depois, chegou a notícia, morreu. Como assim? O cara estava saudável aqui na minha frente, ele estava com roupa de jogo, pegou o carro, já chegou na vez de jogar futebol, correu no campo, infartou, morreu. Novo, 30 anos. Forte e saudável, aparentemente. Tu entende, amados? Ninguém sabe, amados. Ninguém sabe o dia de amanhã. Nossa jornada aqui na terra é tão pequena. E olha, deixa eu dizer para você. A gente precisa meditar mais nesse tipo de mensagem. Como a gente fala sobre amar, sobre perdoar. Porque diariamente a gente vai ser experimentado nessa área, tá? Diariamente nós devemos negar a nós mesmos. Diariamente nós devemos tomar a nossa cruz. Diariamente nós devemos ser cristãos. Cristos na terra. Você sabia que o termo cristãos é Cristos? Vocês sabiam disso? O sangue do Cordeiro está sobre cada um dos filhos de Deus. Quando Deus olha para baixo, ele vê. Quem lembra da Páscoa no Egito? Quando a 10ª praga, o anjo da morte chegou e o sangue do Cordeiro estava nos umbrais da porta e o anjo da morte passava, porque onde tinha a marca do sangue do Cordeiro tinha proteção. Deus, quando olha para você, amados, ele vê proteção, ele vê o sangue do Cordeiro. Onde você chegar, você é luz, você é sal, é você que tem que influenciar. Amém, amados? Amém. Ministério de música, por favor. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham sido edificados, amados.